Gestão de recursos materiais e patrimoniais, aula 1, os fatores de produção e os recursos organizacionais. Os objetivos dessa aula estão relacionados com a introdução do assunto, então espera-se que ao final dessa unidade curricular, vocês sejam capazes de compreender a gestão de materiais e por que ela é importante para as empresas, relacionar os fatores de produção e discutir o contexto das organizações produtivas e os seus recursos, saber quais recursos existem e por que eles são importantes para a vantagem competitiva das empresas. Primeiramente, é importante relembrar que as organizações elas estão inseridas dentro de um mercado de atuação. Então, nós temos o ambiente interno da organização e o ambiente externo da organização, que são todos aqueles fatores que influenciam na sua realidade, na sua forma de trabalhar, como, por exemplo, a economia. Se nós estamos em um período econômico favorável, estamos em recessão, disponibilidade de recursos energéticos, a cultura do local, as taxas de juros, o comportamento de compra daquela região, inovações tecnológicas, questões ambientais, questões de legislação, disponibilidade de recursos naturais. Tudo isso vai influenciar a forma como a empresa consegue a sua matéria-prima, consegue os seus recursos necessários para os processos produtivos e também vai influenciar a maneira com que o produto produzido por essa empresa ou o serviço prestado por ela atinge o seu consumidor, o seu cliente final. E as informações que virão dele, o nosso conhecido feedback, que é a resposta que a gente tem do mercado, também vai ser diferente em função desses fatores externos. E dentro desse contexto, os fatores de produção são justamente os insumos e recursos necessários para que a produção da empresa aconteça, que ela transforme a matéria-prima em bens e serviços, como, por exemplo, para a produção de uma pizza, a gente precisa dos ovos, da farinha, do queijo. E por meio do trabalho do pizzaiolo, nós conseguimos produzir o nosso produto final. Então, os fatores de produção são eles: terra, capital e trabalho, vão atuar em conjunto para atingir esses objetivos. Quando a gente fala de fator de produção terra, nós estamos falando de todos os recursos naturais que podemos utilizar na produção dos nossos serviços. O fator de produção capital corresponde à capacidade da empresa de fazer investimentos. É aquele recurso financeiro que a empresa possui para investir em equipamentos, infraestrutura e tecnologia. E o fator de produção trabalho corresponde à nossa capacidade como pessoas de atuar no processamento dos insumos para a produção de bens e serviços. Ficou claro? Alguma dúvida? Vamos anotar então. O fator de produção terra corresponde a todos os bens econômicos utilizados na produção obtidos diretamente da natureza, como solos, minerais, as águas, a fauna, a flora e os recursos energéticos. O fator de produção capital abrange todos os bens materiais produzidos pelo homem e que são utilizados na produção. Nesse item estão infraestrutura econômica, construção, edifícios, equipamentos e transportes, máquinas e equipamentos, matérias-primas e insumos também. E por fim, temos o fator de produção trabalho, que são todos os recursos humanos utilizados na produção dos bens e serviços, e englobam aí não só os aspectos quantitativos, mas também os aspectos qualitativos, como a nossa capacidade de realizar tarefas e o nosso conhecimento. E esses são os fatores de produção. Falando um pouquinho sobre os recursos organizacionais, que são as entradas e os insumos necessários para a produção, precisamos considerar que eles podem ser insumos intangíveis e insumos tangíveis. Ou seja, podem ser recursos físicos, palpáveis, como também podem ser recursos que não são tangíveis, que são intangíveis. A gente vai falar um pouquinho mais sobre eles. Principalmente, podemos dizer que a empresa possui recursos humanos,
financeiros, tecnológicos, judiciais e os recursos materiais e patrimoniais, que são o objetivo da nossa disciplina. E por isso nós vamos dedicar maior tempo, e discussão aos recursos físicos, tangíveis, materiais e patrimoniais. Falando um pouquinho sobre a importância dos recursos materiais e patrimoniais, é importante ter em mente que todas as empresas buscam sempre a melhoria contínua, partindo da identidade da sua organização, fortalecendo os pontos fortes e desenvolvendo vantagens competitivas. E justamente são os recursos organizacionais que fornecem às empresas as capacidades e habilidades, a partir das quais são identificadas as competências essenciais, que são competências valiosas, raras, difíceis de imitar e que geram a vantagem competitiva. E justamente quando essas vantagens competitivas são mantidas pelas organizações por um longo período de tempo, atuando no mercado em que a empresa atua, é que é possível então dizer que essa empresa é uma empresa competitiva estrategicamente. Então, vejam a importância que os recursos materiais e patrimoniais, assim como os demais recursos, têm para a competitividade da empresa. Eles estão relacionados com esse processo de criação e manutenção das capacidades, habilidades organizacionais que podem gerar vantagem competitiva. Esses são os principais aspectos que nós discutimos na aula de hoje. E assim, a gente pode fazer um fechamento. Os nossos objetivos é que ao final da aula, você, estudante, fosse capaz de compreender por que a gestão de materiais é importante, relacionar os fatores de produção e discutir o contexto das organizações produtivas e os seus recursos, quais os seus tipos e por que eles são importantes para a geração de vantagens competitivas. Espero que tenha ficado claro e aproveitem o fórum para fazer as suas perguntas. A pergunta que você faz pode contribuir para o aprendizado do seu colega também. É isso por hoje, pessoal. Muito obrigada por acompanhar até aqui, bons estudos e até a próxima!